Olha, com exceção de alguém que faz um trabalho muito generoso, que é o Bruno Batista, o diretor de campanha, realmente o Luís Filipe Vieira está rodeado por uma equipa muito fraca, por uma equipa que comete erros primários, e um deles é permitir uma comparação ridícula entre Luís Filipe Vieira e Donald Trump, por uma razão muito simples. Donald Trump foi o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos, em toda a história dos Estados Unidos, a ser condenado criminalmente. E Luís Filipe Vieira tem sido absolvido em todos os processos. Portanto, estar a fazer a comparação entre Luís Filipe Vieira, que tem como grande defesa em relação aos processos judiciais, e já vou falar sobre isso, vais-me dar um minuto, o facto de estar consecutivamente a ser ilibado, a comparar-se com um ex-presidente norte-americano que foi efetivamente condenado. Portanto, isto é profundamente infeliz e alguém devia ter dito a Luís Filipe Vieira, presidente, não diga isso, que é assim que eles tratam Luís Filipe Vieira, presidente, olha, não faça essa comparação, porque é exatamente o contrário daquilo que nós queremos passar para os sócios do Benfica. Nós queremos passar para os sócios do Benfica que você nunca foi alvo de nenhuma condenação e foi afastado da presidência do Benfica por um caso em relação ao qual 4 anos depois, 4 anos e meio quase depois, nem sequer tem acusação. Portanto, isto vai contra toda a narrativa que devia ser correta. Mas, Vítor, por outro lado... não deixa de ser curioso que nesta sequência de perguntas, onde começa por se comparar com Donald Trump, termina a dizer que quero ser tetra e podem ter a certeza, se não for tetra, fico mais um ano. Adiantaste. Diria que que isso não depende de Luís Filipe Vieira. Teria sempre de depender dos sócios, sim, porque os mandatos são de 4 anos para ficar mais um ano. Está a dizer o quê? O mesmo que Donald Trump diz quando diz que vai ignorar o que diz a lei e vai ficar mais um mandato? Sim, exatamente. Mas depois aí há gente que lhe diz para ter juízo. E é isso que é preciso. E era isso que eu ia pegar. Em primeiro lugar, os processos judiciais de Luís Filipe Vieira era um assunto em 2020, portanto, se a ideia é voltarmos todos para 2020, ou se 2020 está a chamar-nos de volta, eu sinceramente, André, tenho dúvidas que quero voltar a 2020. Ainda por cima foi antes da pandemia, que aconteceu as eleições do Benfica em outubro, portanto, eu não sei se quero voltar a 2020. E quando me tentam levar de volta para 2020, eu digo ao meu amigo, olha, eu já estou em 2025. Se você quer ir discutir processos judiciais que mesmo assim não impediram Luís Filipe Vieira de ganhar claramente as eleições a João Noronha Lopes, estamos a perder tempo. Estamos em 2025. Por outro lado, é exatamente o que tu disseste, André. Os processos que ainda decorrem e alguns ainda em investigação, cuja acusação ainda não foi deduzida, não é relevante. Andreia, foi um assunto debatido, escalpelizado, ao detalhe, todos os dias. Foi o principal ponto de campanha de João Noronha Lopes em 2020, com a sua legião de influencers, com pessoas conhecidas que davam a cara por ele. Eu cheguei aí na noite das eleições a Lisboa e vi tanta gente nas ruas que pensei, olha, o João Noronha Lopes vai arrasar. E afinal Luís Filipe Vieira ganhou. Portanto, o escrutínio que foi feito desde aí, aliás, e um ponto fundamental, André, que vais concordar comigo. Não há sentenças, Vítor. Portanto, continua a haver dúvida se Luís Filipe Vieira será condenado ou não. Toda a gente tem direito à presunção de inocência, mas os adeptos do Benfica se calhar não querem passar por uma situação de ter novamente um presidente, nem diga ser detido, não sei exatamente que sentenças podem estar em causa, mas certamente poderão pensar se querem correr esse risco, uma vez que não há sentenças ainda. É por isso que eu gosto de bater contigo, André, excelente. Mas o facto de não haver sentenças ainda demonstra que os casos não são tão simples, tão ostensivos e de avaliação tão direta como a dada altura nos foi vendido até 2020. Vítor, a justiça em Portugal tende a ser lenta, não é?